virou tradição que o primeiro episódio do ano do Alô Tarô seja o Alô Tarô, um episódio especial onde recebo diferentes histórias que, na verdade, são grandes perguntas ao tarô. Ao longo desse episódio, ouviremos os áudios selecionados e também lerei as histórias e perguntas de quem optou enviá-las por texto. Todas são especiais e certamente falarão com você. A multiplicidade de temas, perspectivas de vida e modos de existir evidencia o que a gente já sabe. Não há assunto que o tarô não toque. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alô Tarô Podcast. Bem-vindo! Avalie o Alô Tarô Podcast aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda demais. E se você tem vontade de estudar tarô ou de fazer uma consulta comigo, acesse o site alocatarô.com.br. Agora disponho também de aulas particulares e personalizadas. Dá uma olhada lá no site, tá bem legal. E se você não tem vontade nem de estudar tarô comigo e nem de se consultar comigo, mas gosta de ouvir o Alô Tarô Podcast, apoie, torne esse projeto possível e sustentável. Você pode contribuir com qualquer valor através de um Pix, usando o e-mail alô@alocatarô.com.br. A recompensa é o podcast continuar existindo e com qualidade e periodicidade, comunicando aquilo que inspira o bem viver. E vamos às histórias. A história número 1 é da Luísa e ela mandou em texto. Eu vou ler para você. Diego, obrigada pela oportunidade em falar da nossa história nesse espaço tão querido que é o seu podcast. Aprendo bastante sobre o tarô ouvindo suas explicações das cartas. É simplesmente incrível. Muito obrigada. Meu nome é Luísa e hoje quero contar um pouco da minha relação pessoal com meu namorado. Minha história começa há 2 anos, quando me mudei para fora do Brasil e vim me aventurar em outro país. Eu cheguei sem conhecer ninguém, vim sozinha a estudo e trabalho, com pouco dinheiro, mas com meu coração preparado para os desafios. Na área do amor não foi diferente. Eu mal cheguei e conheci uma pessoa daqui e de cara nos demos muito bem. Ele era muito educado e tímido, e sabia conduzir a conversa que foi uma maravilha conhecê-lo. Logo passamos a nos ver com frequência e pouco tempo depois oficializamos o namoro. Por eu estar namorando um estrangeiro e nunca ter vivido essa experiência, eu já esperava que houvesse alguma diferença. A primeira que notei foi que ele não era de falar muito sobre o passado dele, as histórias da vida, traumas ou até memórias felizes. Além disso, ele não me apresentou rapidamente aos amigos e família. Imaginei que fosse uma questão cultural, e talvez seja, mas lá na frente vai ficar mais claro o porquê de eu mencionar isso aqui. Tive de ser um pouco insistente para conhecer a família dele e os amigos mais próximos, mas deu tudo certo e todos ficaram sabendo de como estávamos namorando sério. Fizemos 1 ano de namoro e comecei a fazer certas reflexões sobre isso, pois não sabia bem as intenções dele. Comunicação não é o seu ponto forte e as histórias do seu passado continuavam uma incógnita. Além disso, percebi alguns comportamentos, como esconder o celular ou ficar um tempo sem responder tarde da noite. No primeiro ano de namoro, eu percebi que ele estava muito confuso na relação. Segundo ele, essa era a relação mais duradoura que ele já teve na vida. Mas não fazíamos planos, parecia que estávamos estagnados e que era melhor assim. Com essa falta de confirmação para onde iríamos, ele começou a dizer que queria que nós morássemos juntos, mais no futuro, mas não naquele instante, pois ainda era cedo. Achei que fosse a falta de certeza, mas hoje acredito que seja algo a mais. Talvez ele não quisesse que eu descobrisse o que eu descobri. Com 1 ano e meio de namoro, descobri o primeiro porquê. Ele tinha contatinhos de Tinder nas redes sociais e falava intimamente com todos, especialmente quando voltava para casa e sumia. Eu fiquei devastada. Para mim, isso é uma traição e não aceitei de forma alguma.
Ele pediu perdão e disse que todas eram amigas. Jurou que nunca ficou com ninguém e que iria tirar todas da lista de amigos. Ele retirou algumas, deixou outras. Um mês depois fez a mesma coisa. Dessa vez eu ia terminando quando ele pediu perdão. Chorou e pediu para eu escutá-lo. Disse que iria mudar e que não iria mais fazer o mesmo. Já se passaram 6 meses e tem sido muito conturbado. Atualmente moramos juntos, mas temos brigas e estou quase sempre desconfiada de que alguma coisa está sendo feita nas minhas costas. Ele jura que não, que aprendeu a lição e que vai melhorar, mas não vejo essa mudança de comportamento. O que o tarô pode revelar para essa relação? Existe um sentimento de arrependimento genuíno? Quais são os passos que precisamos dar para que a falta de comunicação e confiança sejam solucionadas? Essa é a minha história. Espero que ela seja escolhida e possa ajudar. Obrigado pela atenção e oportunidade. Luísa, houve sim arrependimento, mas ainda é algo muito difícil para ele modificar no comportamento dele. É uma mudança muito profunda, que gera muitas reviravoltas no íntimo dele. Algo muito forte que não passa só pelo seu relacionamento. Tem a ver com ele, com a vida dele, com como ele se relaciona, com as limitações dele, com as crenças dele. Embora ele goste muito de você, o que o tarô aponta como tendência é que haja da parte dele um afastamento por não conseguir administrar essas diferentes maneiras de se relacionar. Porque ele sente vontade de fazer essas coisas do passado recente, ao mesmo tempo que ele também gosta muito de você. Aí vocês ficam no limbo, onde há resistência de ambas as partes. Você também gosta muito dele. Você quer atravessar isso. Você quer deixar isso no passado. A sua esperança é essa, mas, libidinalmente, nenhum nem outro consegue fazer isso agora. Não há força, não há energia, não há disposição no sentido de resolução. Há da parte dele uma grande desistência, embora haja amor e há uma parte sua nesse lugar que, na hora de resolver, você opta por confrontar, bater de frente e tudo mais. Eu vejo aqui que vocês chegaram no limite de vocês, que há uma exaustão, e como fruto dessa exaustão, o tarô recomenda que vocês toquem cada um o seu barco, principalmente você. Porque há exaustão, e não há tendência da parte dele de tão cedo isso ser modificado. E eu te pergunto, há necessidade de que ele mude isso? Talvez não haja necessidade. A questão aqui é a ética e o compromisso que foi maculado, gerando traição. Mas ser assim intrinsecamente, será que é errado? A mancada é a mentira, a quebra do combinado. Sempre é isso. É momento dele trilhar o caminho dele, viver como ele acha que é certo, e você trilhar o teu e viver do jeito que você acha que é certo, para que não haja mais conflito, porque também não há mais energia para lidar com esses conflitos. Um beijo para você e boa sorte daqui em diante. A história número 2 é do Danilo e ele mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Tudo começou no começo desse ano, de 2022, em janeiro, basicamente, quando eu encontrei, dei match, um garoto, que era o Felipe. E o papo fluiu muito bem, até que a gente tinha marcado de se encontrar. E o primeiro date eu acho que foi o melhor encontro que nós dois tivemos nas nossas vidas. Foi perfeito, encantador. E ele saiu de lá completamente apaixonado e eu saí de lá bem, assim, me sentindo bastante bem. E a gente foi se encontrando outras vezes, até que chegou no maio, eu chamava ele para sair, ele não aparecia, ele falava que não estava se sentindo bem, etc e tal, até que quando ele deu uma desculpa muito esfarrapada, eu falei: "Ai, não tá dando pra mim, e a gente vai ter que dar tempo ao tempo, porque pra mim já foi". E aí a gente se afastou, eu me afastei dele, e ficamos até setembro, agosto sem nos falar, né. Ele havia tentado,
mas eu já estava meio sem saco para isso. Só que eu nunca deixei de pensar nele, né? E desde maio, eu já sabia que eu ia amar ele, assim, era uma coisa que estava bem dentro de mim. Quando eu estava voltando de um rolê, eu mandei mensagem para ele e ele me respondeu prontamente, como que eu estava bastante feliz de que eu estava mandando mensagem para ele, de que a gente poderia se ver e que a gente poderia conversar sobre as coisas que estavam acontecendo, né? E aí a gente marcou de se ver. Quando a gente se encontrou foi ótimo, assim, a gente conversou sobre tudo, falou sobre o que aconteceu, falou sobre a falta de comunicação entre nós, sobre essas questões e tudo mais. E a gente combinou da gente tentar ser mais transparente um com o outro. Só que o que acontecia? Nesse momento, ele não estava apaixonado, só que depois disso, eu fiquei apaixonado. E ele foge dos sentimentos dele, de certa forma, sabe? Ele me deixa entrar até um determinado lugar. Aí, quando ele expõe demais, ele se fecha e se vai. E é uma grande história de desencontro, na verdade, né? Quando ele estava apaixonado, eu não estava. Quando ele estava, eu não estava. Só que a gente teve um último encontro em final de outubro, em que eu pedi um tempo, porque o sentimento era muito forte dentro de mim, eu não estava conseguindo administrar. E como ele falou que não queria nada sério, ia me machucar mais, entendeu? Ele falou que me amava, eu também falei que amava ele. E enfim, eu tomei esse tempo e gostaria de saber o que que nos reserva, sabe? O que que é. Porque eu tenho uma sensação dentro de mim de que isso vai dar certo. Por mais de todas as coisas malucas dessa vida, eu tenho essa sensação. Mas eu fico um pouco perdido em relação a isso. Danilo, há sim chances de vocês ficarem juntos. Ambas as partes estão comprometidas e desejam isso, cada um à sua maneira. Você, Danilo, precisa parar de sobrecarregar sua mente com as paranoias e histórias fantasmagóricas, pensamentos, coisas que nem existem, tentando ter razão, tentando dar a última palavra. Isso está ocupando um lugar que deveria estar cheio de amor. O amor que você mencionou sentir por ele deveria estar ocupando esse lugar. Eu vejo da sua parte tentativas de racionalizar e argumentar para se blindar, você sim, dessa experiência. Eu não vejo ele blindado e não vejo ele fechado, mas eu vejo você assim. Há necessidade de um conjunto, vislumbrar o que esse relacionamento pode ser, colocar energia para que isso aconteça e que isso seja um comprometimento de ambas as partes. É tempo de deixar de brincar de namorar e sentarem juntos para decidirem em harmonia. Tem algo sim para vocês. Vai viver isso com alegria e baixa as guardas. Vai curtir e desfrutar. Eu vejo que esse relacionamento pode ser bonito, solar, próspero, amistoso, mas tem detalhes que você precisa resolver. O principal é isso que não te deixa amar, que racionaliza o amor. Então, deixe o sentimento falar, dê voz aos sentimentos e faz a sua parte. Um beijo. A história número 3 é da Lufer, que mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Olá, Diego, tudo bem? Sou Lufer, de 35 anos, uma pessoa não binária, e estou na fase de transição, né? E acho que essa fase de transição é importante para mim, justamente porque é graças à minha drag que eu me entendi como uma pessoa não binária, graças à minha drag também que eu entendi que eu estava já no momento certo de começar a transição. Então, eu tenho 35 anos, como eu falei, sou uma pessoa não binária, sou gringa. Sou gringa, esse é o sotaque. Enfim, eu sou drag há 10 anos. Eu parei de fazer drag por uns 5 anos aproximadamente, mas nesse ano voltei aos cenários. Voltei naquelas. É uma história de tentar fazer as coisas acontecer, como a maioria das pessoas no Brasil.
Esse 2022 foi um ano babado. Eu tentei voltar a fazer drag. Consegui? Não sei. Mas tentei. Então, teve um show no Teatro Alfredo Mesquita. Fui para um show de calores que foi incrível, foi maravilhoso. Sabe, sentir esse calor das pessoas me deu muita, muita, muita alegria. Mas depois disso não aconteceu nada, sabe? Eu queria mesmo estourar, tipo, conseguir muitos jobs, sabe? Mas, enfim, é a vida das proletárias. Logo, eu voltei para o YouTube, comecei a criar conteúdo, tô nesse caminho, fazendo reviews, fazendo um monte de coisas e tentando fazer acontecer. E realmente eu estou tentando, estou me esforçando bastante. E aí que vem a pergunta: será que 2023 eu vou estourar como drag? É uma pergunta boa, acho. E é isso. Espero que tenha gostado da história e beijos. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Lufer por sempre acompanhar o Aluca Tarô nas redes sociais, ouvir o podcast, compartilhar o Tarô Dominical. Isso ajuda demais. Muito obrigado de coração. Vamos à resposta do tarô. Sim, já era para estar fazendo, já era para estar acontecendo. Mas o excesso de racionalidade, o excesso de pensamento e o excesso de autocobrança tem feito você não agir. Tem feito você achar que às vezes você não é boa o suficiente, que você não tem os recursos suficientes, os acessórios suficientes. E o tarô está falando, você tem sim. Usa a criatividade para que você consiga ter acesso às coisas que você quer, para que você não fique parada, esperando aquele ideal que às vezes nem é o ideal para você. O tarô está falando que você está pronta, está faltando é focar. Onde você quer focar? É em fazer drag? Coloca isso como prioridade. Quais são os próximos passos? Quais são os investimentos? Quais são os movimentos? Quais são os contatos que precisam ser feitos? Há confusão aí nos desejos. Eles apontam ao mesmo tempo para diferentes lugares. Dito isso, eu repito, você está pronta para fazer drag. O que falta é manutenção dessa intenção, persistência e repetição. Fazer com que esse movimento não cesse até que você alcance o almejado. Um grande beijo para você. A história número 4 é do Carlos. Vamos ouvir. Oi, Diego, tudo bem? Eu sou o Carlos, sou de Fortaleza, Ceará. E a minha pergunta é: eu tenho 19 anos e eu gostaria muito de seguir na carreira de moda, ser influenciador de moda, de falar sobre moda e só que aqui onde eu moro, meio que tipo assim, você não vê gente com essa carreira, vivendo disso, sabe? Então assim, eu fico muito inseguro enquanto a isso. E a minha família, tipo assim, ela não apoia muito, os meus amigos também, eles apoiam, mas tipo, você não sente que eles sabem. Enfim, eu gostaria de saber se eu realmente devo seguir nessa carreira, devo fazer isso, ou devo seguir em outra área que eu também gosto muito, que é a administração. E é isso, gente. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo o Aloca Podcast. Um beijo. Carlos, vai, se joga. Sai do pensamento que te paralisa e vai para as tentativas. Vai para a tentativa e erro. Vai colocar essa energia em ação. Embora pareça uma guerra vencida, não é. Eu vejo você ainda com disposição e vantagem, mesmo para superar essas contrariedades que vêm das amizades, que vêm da família, que vêm da reprovação das pessoas que estão ao redor. Eu vejo que a sua vontade é maior que isso. Se alguém tentar desestimular você, não vai ser o bastante para que você pare, mas está faltando você levantar e tirar os planos da cabeça e transformar esses planos em ação. Se você for para outra área, eu não vejo que dá errado, dá certo, mas gera uma certa estagnação, sem emoção, sem adrenalina. Ainda também não vejo amor em você pela carreira de moda, mas vejo um desejo e uma vontade bem latente.
E sim, é possível iniciar uma relação de afeto entre você e essa nova carreira. O que precisa ser feito é deixar de ficar conceitualizando muito e carregando nas costas o que as pessoas acham, pensam e falam de você. Bora agir! Vai assumir e conquistar o que é seu. Você tá com a faca e o queijo na mão. Só falta cortar. Um beijo pra você e sucesso na sua carreira de moda. A história número 5 é do Marcelo e ele mandou em texto. Eu vou ler para vocês. Oi, Diego. Envio essa mensagem para participar do primeiro episódio do Alocatero Podcast de 2023. Resolvi enviar a mensagem por texto para manter o anonimato da minha voz. Me chamo Marcelo e tenho 39 anos. Minha história é sobre uma doença que tenho e não tem cura. Sou um adicto, dependente químico. Minha vida se tornou incontrolável e o resultado disso foram perdas materiais, relacionamentos fracassados e feridas emocionais. Felizmente, estou em recuperação desde junho de 2022. Foi um alívio saber que minha doença não é defeito moral. É uma condição que precisa ser observada. Após 20 anos usando álcool e outras drogas, minha doença me levou a tentar o suicídio. Eu acreditava que não tinha mais jeito, morrer seria a melhor solução. Por sorte, não consegui. Consegui pedir socorro e recebi ajuda de pessoas que me amam. Fui direcionado para um tratamento de desintoxicação. Passei por um período de internação em centro terapêutico entre junho e outubro de 2022 e desde que saí, frequento regularmente um grupo de apoio. O processo de recuperação é vitalício, pois minha doença não tem cura e o tratamento engloba todas as áreas da vida: relacionamentos, trabalho e saúde. Venho construindo o alicerce da minha recuperação e o que mais me anseia é o meu caminho profissional. Sou arquiteto e tenho satisfação pessoal nisso, porém, meu histórico me traz gatilhos emocionais que me amedrontam: baixos salários, chefes abusadores, autossabotagem e demissões em consequência do uso de drogas. Tenho verdadeira paixão por doces, cogito mudar completamente de carreira, mas não sei nem por onde começar. Eu gostaria de um conselho do tarô para direcionamento profissional. Meus caminhos estão abertos para eu me reafirmar e fazer as pazes com a arquitetura, ou é melhor eu recalcular a rota e rumar para os doces? Obrigado pela atenção e pela inspiração. Escuto seu podcast desde 2021, quando eu já lutava contra a minha doença sem saber o que fazer. Marcelo, antes de tudo, eu sinto muito por tudo que você tem passado, mas também eu fico feliz e inspirado em saber a forma como você decidiu lidar com tudo, principalmente agora, frente aos primeiros resultados. E o tarô reforça isso. É momento de juntar forças, equilibrar as forças e usar essa recuperação para colocar o trem no trilho e começar, mesmo que devagarinho, a retomar a carreira de arquiteto. Aos poucos e de maneira constante, você retoma aquele lugar que você gosta, que você mandava bem e volta a trabalhar com vontade, com energia, com vitalidade e criatividade. Esse lugar ainda está disponível, mas requer desapego de toda essa história recente, a medo, a insegurança, mas o tarot fala que você já está apto, que você já tem um pouquinho de força para juntar e começar a brilhar novamente na sua carreira de arquiteto. Em paralelo, se cuida, trabalha um pouquinho e assim será por um tempo, de pouquinho em pouquinho. O importante é começar, mesmo que em microdoses. O resultado disso é a retomada do Marcelo Arquiteto. Boa sorte para você e um beijão. A história número 6 é da Maria, que mandou áudio. Vamos ouvir. Oi, Diego. Oi, todo mundo que está escutando. Então, minha pergunta para o Tarot, ela tem a ver com a minha carreira, mas também tem a ver com o meu relacionamento amoroso. Atualmente eu estou em um relacionamento à distância
E atualmente eu também não estou muito satisfeita no meu trabalho e na minha cidade. Então eu tenho planos de me mudar de cidade, de ir para a cidade que a minha namorada mora, porque é uma cidade que vai me proporcionar maior crescimento profissional e eu vou estar perto de quem eu amo. Eu tô tentando fazer essa mudança já tem um tempo, bastante tempo. Tem uns 2 anos, na verdade, que eu tô planejando, e esse ano eu de fato comecei a ir atrás. E nessa jornada aconteceu muitas coisas, assim, eu me preparei muito para o mestrado, eu não consegui passar, eu fiquei muito frustrada na época. Eu também recebi uma proposta de emprego lá nessa cidade, dentro do meu trabalho, né, meu trabalho ele ia me mandar para lá, mas aí eles me dispensaram de uma forma que foi péssima para mim e foi muito frustrante na época. E desde que eu tive essa experiência, eu comecei a procurar de forma mais assídua outras coisas, outros trabalhos, outras oportunidades nessa cidade. Mas até agora não tá aparecendo muita coisa, assim, realmente eu fui chamada para uma entrevista dentro de 1 milhão de currículos que eu enviei, e a entrevista foi ótima, mas acabou que eles me colocaram no banco de talentos porque não tinha vaga disponível neste momento, né? Enfim, eu tô tentando, mas tá sendo bem cansativo e lidar com essa frustração de tentar, tentar, tentar e poucas coisas acontecerem é algo que eu tô durante o ano todo tendo que lidar, né? E aí eu queria saber o que que eu preciso fazer para essa situação mudar, para eu de fato conseguir um emprego nessa cidade ou uma oportunidade de trabalho, né? Mesmo que seja diferente do que eu tô esperando. O que que eu preciso fazer para isso acontecer, para que eu possa, enfim, me mudar? É isso, Diego. Muito obrigada. Um beijão. Maria, há uma fixação de que essa mudança tem que acontecer. Então, mesmo não tendo sido a sua pergunta principal, eu voltei um pouco e fiz essa pergunta, porque eu acho importante a gente saber: você precisa mudar? É o momento de mudar? Eu vejo que não. Tá bem difícil essa mudança, tá bem complicada. Quando eu pergunto para o tarô se você fica aí onde você tá, sim, você fica aí onde você tá. E você precisa fazer as pazes com isso. O conselho é que você não vá. Você está tão decidida em se mudar que talvez nem tenha cogitado se ir para lá é a melhor coisa a se fazer nesse momento da sua vida. E aparentemente não é. A gente é mestre em dar murro em ponta de faca. O tarô sugere que haja intercâmbio, que você vá visitar sua namorada e que ela venha visitar você. Mas não vejo moradia fixa. Vai ter que ter essa reunião, esse meio termo. Enquanto isso, você tem que fazer as pazes e colocar energia no lugar que você mora. Essa vontade de se mudar, que não acontece nunca, já está começando a causar ansiedade, insônia, pensamentos intrusivos, paranoias e tudo mais. Não é esse o caminho. O caminho é colocar energia no lugar geográfico que você tá e trabalhar por aí. E vai visitar a sua namorada. Eu vejo que você dá conta, dá certo, e que dessa maneira a felicidade, a completude e a paz que você almeja são alcançadas. Um beijo para você. A história número 7 é da Giovana, que mandou em texto. Vou ler pra gente. Oi, Diego, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Giovana. Oi, Giovana. Um amigo me passou seu podcast e eu escutei alguns áudios, ótimos por sinal, antes de seguir por aqui. Sou publicitária, trabalho na área da comunicação social há mais de 10 anos e estou buscando a minha transição de carreira. Quero ser taróloga também. Fiz um curso de arcanos maiores, faço algumas tiragens para amigos e todas elas só me motivam a seguir em frente nessa ideia. Gostaria de saber, através do seu jogo, se o caminho está aberto para que eu possa seguir nessa área e viver disso também. A minha ideia é conseguir me descolar do universo de agências já esse ano, 2023. Que conselho o tarô me dá? Giovana, assim como na pergunta anterior, aqui também eu dei uns passinhos para trás. Então, há um desejo, uma identificação embrionária em relação a essa mudança, mas ela ainda não está amadurecida. O que existe é um amor pelo tarô, mas ainda há um caminho muito longo e lento
não só em termos de tempo, mas de investimento intelectual para que isso se dê. O tarô pede paciência. Sobre permanecer no mercado publicitário, sim, tem que ficar. Não do jeito que era, não passando pelas coisas que você passou. O tarô mostra que há a possibilidade de achar o caminho do meio e de repente, mudando de lugar, de agência, de local de trabalho, de clientes, as coisas avançam e eu vejo você conseguindo se manter nessa carreira de forma bem mais apaziguada. Essa transição agora seria imprudente. Todavia, há desejo de viver e trabalhar com o tarô. Então, por enquanto, é investimento. Você fez um curso, vai fazer outros, vai ler, assistir palestras, ouvir meu podcast. Enquanto isso, se distancia do luto e desse desencantamento com a comunicação, porque eu vejo que ainda tem coisa para você nessa área. Ainda não é hora de transformar esse amor pelo tarô em materialidade. Mais adiante, você volta para esse lugar da escolha, mas por enquanto não. E estamos falando de um ano inteiro, então ao longo de 2023, invista em estudos, livros, em experiências para que você se torne uma taróloga excelente no futuro. Um beijo! A história número 8 é da Júlia e ela mandou áudio. Vamos ouvir. Bom, meu nome é Júlia. Eu saí de um relacionamento abusivo quando era mais nova e conheci uma pessoa. E me envolvi casualmente, até porque no momento, antigamente eu não queria nada sério, tinha acabado de sair de um relacionamento, né? Só que eu acabei me apaixonando por essa pessoa. E esse rolo durou em cerca de 6 anos. E eu vim para a cidade onde era o sonho dele morar, e acabou que eu acabei morando na cidade, ele continuou na antiga cidade que a gente morava. E existe a possibilidade da gente se ver sempre, assim, pelo menos uma vez a cada 2 meses, enfim, porque ele tem casa nessa cidade, no litoral. Só que fazendo terapia e me entendendo um pouco mais, entendendo o que eu quero, eu resolvi ir aos poucos cortando essa pessoa da minha vida. E não foi tão fácil, porque ele mexe muito comigo, então eu precisei bloquear no WhatsApp, eu precisei silenciar os stories, e aos poucos eu fui cortando, sabe? Eu queria saber se foi certo esse corte, se eu precisava mesmo fazer esse corte, porque eu ainda tenho saudade, ainda sonho, mas assim, eu acho que eu preciso seguir em frente. Já são 6 anos, e eu já tô em outra fase da minha vida. Júlia, você está corretíssima, tomou uma decisão, fez o que tinha que fazer, podou, cortou e tocou a sua vida. É exatamente esse o melhor cenário para essa situação. Se você tivesse ficado, dado chance, ou se tivesse se mantido por perto, além de toda a melancolia, dor e estranhamento que a relação já proporcionava, embora existisse também momentos de alegria, vocês terminariam, provavelmente por iniciativa dele. Deixar essa história ruir e se apegar ao momento atual. Volte-se para o que você tem hoje. 6 anos depois, se volte para os cultivos do presente, do aqui e do agora, porque eles tendem a frutificar. Um beijo. A história número 9 é da Marta e ela mandou em áudio. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Marta, eu sou de Minas Gerais e a minha história sou cientista, fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em biologia e depois em microbiologia. E no meu doutorado, um dia do nada, eu me descobri louca, surtada. Incorporei o arquétipo do louco, me descobri bipolar, do tipo que tem psicoses. E junto com essa psicose veio um amor fora
dos limites fora do normal por um professor da área, um acadêmico, que gostava muito de mim, que eu já ouvi até que ele me adorava, mas óbvio não no sentido romântico, e eu não até hoje, né, já se passaram 5 anos, sofro com esse amor, sofro com essa obsessão que essa psicose, que essa loucura me trouxe, e eu queria saber qual é a recomendação do tarô para isso. Beijos no seu coração. Marta, eu sinto muito pelo seu diagnóstico e por ele coincidir também com uma paixão avassaladora e não correspondida. O tarô pede diplomacia, é segurar a onda, ficar na tua. Eu falo muito sobre isso nas consultas. Precisamos aprender a falar não para nós. Então, por exemplo, eu estou sentindo aqui uma vontade, um desejo, uma atração, uma compulsão, um impulso, e você tem que virar e falar não, não vou fazer. Cuidar da gente, ser adulto, é sobre isso. É sobre às vezes falar na volta a gente compra e a gente vai chorar, vai doer, vamos espernear, mas passa. Já já a gente se distrai com outra coisa. Marta, é hora de você falar não para você. Enquanto essa vontade, esse desejo que te atravessa continuarem te atravessando e a confusão interna existindo, você precisa se autogerir para que isso não seja o protagonista e tome frente da sua vida. O tarô recomenda parar de entronizar essa história e ficar colocando ela num lugar especial, como se ela significasse algo que ela não significa. É dar menos importância para esse acontecimento, porque pelo que eu estou vendo nas cartas, ele não foi nada. Foi, usando as tuas palavras, uma obsessão. Haja conforme as normas e diga não para você. Quando esse sentimento vier, avassalador, quando essa paixão borbulhar, quando essa vontade bater a porta, você fala não, não está disponível. E fazer isso de forma acolhedora, amorosa consigo mesma. Isso é uma prática, um exercício que leva tempo, mas que a repetição vai transformar ele em realidade. Um beijo. A história 10 é da Fabiane e que também mandou áudio. Vamos ouvir. Oi, meu nome é Fabiane, tenho 49 anos e a minha história é assim: em 2019 eu descobri um câncer do colo do útero, fiz o tratamento, fui bem sucedida, né? Obtive a cura, mas no início deste ano eu descobri um metastático, né? Então, eu comecei a fazer um novo tratamento, com sessões de quimioterapia, o câncer diminuiu, o tumor, né, mas eu parei de novo uns 3, 4 meses, com a químio ele voltou ao tamanho que ele estava. Então, a quimioterapia comum, no meu caso, já não funciona muito, teria que ir fazendo de vez em quando, parar, mas tudo dependendo do teu estado de plaquetas, aquilo tudo. Então eu fui indicada, né, por ainda ser, jovem, né, e como a metástase está em apenas um local, a entrar num grupo de estudos. Então hoje eu comecei, né, este mês, já fiz a minha primeira quimioterapia e estou num grupo de estudos no hospital da PUC, aqui em Porto Alegre. Eu já, na verdade, já estou em cuidados paliativos, né, mas sigo a vida normal, né. E o que eu queria saber do tarô é em relação, assim, à saúde mesmo. Eu gostaria de saber como vai ser se esse tratamento que eu estou fazendo, ele vai ser eficaz. Eu sei que cura não tem, né, eu preciso que ele ou diminua ou entre em remissão. E eu gostaria de saber com o tarô, assim, sendo bem direta, se esse tratamento que eu estou fazendo, ele vai dar bons resultados. Inclusive eu fiz curso contigo, gostei muito sobre arcanos menores e assim, sem querer, um dia eu tirei 3 cartas, né, e perguntei sobre o meu câncer.
antes de descobrir essa metástase, e deu 3 cartas bem pesadas. Uma parece que era 8 de espadas. Acho que todas as cartas foram espadas. E logo eu descobri a minha metástase. Depois nunca mais coloquei, né. Então agora eu gostaria de saber do tarô se ele pode me responder essa questão, tá bom? Obrigada. Fabiane, eu sinto muito pela sua situação, por todo esse desgaste que você tem passado ao longo desse tratamento. Mas o tarô traz boas notícias. O tarô mostra a estabilidade, mostra justamente essa dança que você traz da quimioterapia acontecendo e não acontecendo. É uma manutenção do que existe, do câncer que existe, do tumor que existe. Durante o tratamento, essa dança que começa leve, essa manutenção, ela fica intensa, mas ela é eficaz. Ela dá uma interrompida nesse tumor, não o destruindo, mas o interrompendo, o chocando, o tocando, coisa que os tratamentos anteriores não faziam. E aí vem essa manutenção e esse acompanhamento, e tudo bem. Eu vejo isso frutificando, dando resultado. Então você tomou uma boa decisão. O tarô recomenda que você fique tranquila, fique em paz, usufrua dos seus recursos, dos seus privilégios, da sua casa. Viva bem enquanto tudo isso acontece. Bom tratamento para você e um beijo. A história número 11 é da Guilhermina. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Guilhermina Juno Pietra, tenho 22 anos, sou uma mulher trans, carioca, estudante de artes visuais. A minha história é um pouco complexa, mas ela está ligada à minha espiritualidade. Eu já tive muitas religiões, tive muitas vivências dentro de várias religiões, mas nesses últimos anos eu tenho estado presente em religiões afro. Eu era do candomblé, saí. E aí, a partir das minhas vivências, eu tinha um professor meu de filosofia africana que um dia jogou búzios para mim. E aí, a partir disso, minha vida mudou, porque ele me deu uma guinada, assim. Eu pensava que era uma coisa, minha vida destrinchou para outra. Eu descobri que eu deveria seguir uma tradição específica, que é a tradição do Candomblé Jeje. E aí tudo mudou, assim. E aí ele falava que eu deveria ir para o Maranhão, para Bahia. E aí depois disso eu comecei a me informar, pesquisar, me joguei com outras pessoas, me informei com outras pessoas e tudo seguiu. Mas como a gente fica perdida, né, sem uma orientação, fiquei até me cuidando um tempo na casa dele, até o meu ancestral, meu Vodum, é esse nome que a gente dá, né, no Candomblé Jeje para as divindades, né? As pessoas costumam conhecer muito o orixá, mas a gente chama de Vodum, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a me informar, que eu precisava descobrir o lugar, eu precisava tentar me informar ao máximo. E eu achei um lugar muito, muito antigo, né? Inclusive é um dos terreiros mais antigos de Candomblé, da Bahia, que é de Jeje. E aí, a partir disso, né, eu comecei a me debruçar, não achei tantas coisas, tenho essa vontade de conhecer esse lugar, que é o Terreiro do Pinho. Então, a minha pergunta é saber se eu vou conseguir adentrar ao Pinho, se eu vou conseguir, se meu destino, se meu lugar é no Terreiro do Pinho. Olha só, Guilhermina, o tarô mostra que sim, que será uma boa se você for, mas mostra também um pouco de resistência da sua parte. De repente, mais adiante, você vai, investe, chega lá, conhece a liderança da casa e se vê contrariada com alguma coisa.
gerando pensamentos do tipo, não era exatamente isso que eu ouvi, que me foi dito e por aí vai. Toma cuidado com essa resistência, porque senão você fica nesse lugar eternamente, onde nunca é lugar nenhum. E eu vejo aqui você chegando lá e se deparando com estabilidade, encontrando as respostas que você tem buscado. Em relação aos lugares que você passou ou passaria, se não fosse para esse novo, embora houvesse tentativa, sempre acabaria virando outra coisa. Vira um relacionamento tóxico, que te prende, que te desagrada. E lá não. Lá eu vejo algo acolhedor, quase que familiar. Então, vai sim, mas observa para você não cair nesse lugar da rejeição e da insatisfação, que parece ser contínuo. E se tratando de congregações, casas e organizações religiosas, de uma maneira geral, nunca é 100% do jeito que a gente gostaria que fosse. A recomendação do tarô é que você receba do jeito que é, experimente e vivencie. Um beijo. A 12ª história e última é da Mônica, que mandou por texto. Oi, Diego. Minha vida tem sido uma sucessão de flashes. Muitos anos de dificuldade financeira. Após a morte da minha mãe, fiquei responsável pela minha irmã, que é uma pessoa com deficiência e está há 8 anos comigo. Em 2019, eu fiquei viúva. Choveu dentro da minha casa. Meu carro foi roubado, entre outras coisas. Em suma, gostaria de saber quando minha situação vai estabilizar. Não perco a esperança, porém estou esperando há um bom tempo. Gratidão, um lindo 2023 para você. Obrigado, Mônica, para você também, e vamos ver o que o tarô tem a dizer a respeito. Você pergunta quando as coisas vão mudar para você. A resposta é quando você se apegar às coisas que ficaram. Porque a mãe foi embora, o carro foi embora, a água entrou, mas já secou. Quem ficou foi a irmã, e ela é uma pessoa com deficiência, como você frisa. Mas é sua irmã, ela ficou, ela está aí com você. Ou ela é um problema, um peso para você? É parar de se identificar com a morte. Isso não significa negar a morte. Ela existe, mas você continua viva. Você não pode ficar se identificando com a morte, porque se você se identifica com ela, você vira zumbi, onde a morte é sempre a protagonista da sua vida. Eu falei isso agora há pouco. A gente precisa aprender a falar não. Há um represamento de todas essas coisas dentro de você e você precisa abrir mão disso e falar não para esses sentimentos e para essa identificação melancólica com as coisas que aconteceram. Eu não estou falando que as coisas que aconteceram são legais, não são fortes, não são traumáticas. Elas são pra caramba, mas está no passado. Esse quando que você pergunta, ele só vai existir se você for rumo a ele. Ele não vem até você. O quando nunca vem até a gente. Por exemplo, quando eu vou ter a geladeira abastecida? Quando eu for ao supermercado, eu vou precisar levantar, pegar a sacola, ir no mercado, fazer compra, passar no caixa, pagar, voltar para casa e guardar os mantimentos na geladeira. Esse é o quando das coisas. O quando se dá depois da ação. Está faltando uma reconexão com o que ficou. Precisa existir um abandono, um distanciamento desses pensamentos do passado e de morte. As coisas que aconteceram para jogar luz nessas áreas mesmo, do apego, da estabilidade e também para te aproximar da sua irmã. Eu não estou falando aqui que toda desgraça traz conhecimento, tá? Mas o tarô está comunicando isso aqui no seu caso, beleza? Um conselho para que você faça isso e atravesse esse momento de maneira mais leve, de maneira menos dolorosa e menos angustiada, é colocar amor nas coisas, de novo, em todas as coisas que ficaram. E também começar a vislumbrar o que virá. Isso foi perdido, mas o que vem aí? Quais são os próximos passos da minha vida? Isso foi tirado, e agora? O que eu conquisto? A partir disso,
Eu vejo você avançando e cada vez mais se distanciando dessa história recente. Isso requer condução, intenção, foco, requer estabelecer uma meta e ambicioná-la. É assim que acontece o quando. Eu amei cada uma das perguntas e eu sou grato pela confiança de todos que compartilharam suas histórias com a gente. Delas, nasce um episódio lindo e que, sem dúvidas, irá ressoar na vida de mais pessoas que vivenciam histórias iguais ou semelhantes a essas. O arcano da quinzena aqui no Alouca Tarô é o Louco, arcano maior de número 0. Que possamos, ao longo deste ano novo, fazer as pazes com a nossa faceta que rompe com o tradicionalismo e repetição, para que ela nos leve de encontro ao inexplorado e incrivelmente inédito. Sair da automatização da vida e migrar para o processo de tomadas de decisões inéditas, lúcidas, decisões que nascem de dentro do coração e não de demandas externamente impostas. Muitos nos chamarão de loucos. E que bom! Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilha com um amigo. E vem me contar como esse tema e mensagem arcana chegou até você. O melhor lugar para fazer isso é no Instagram, @aloucatarô. E para começar a estudar tarô hoje ou marcar sua consulta de tarô comigo, acesse o site aloucatarô.com.br. Um excelente 2023 para você. Um beijo. Tchau. Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.